Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de recebê-lo. Eu estava assistindo um estudo a respeito da mulher adúltera, texto, né, todos conhecem, né, da mulher que é levada até Cristo. E eles dizem para Cristo, na lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada, deve morrer, ela deve ser executada, porque naturalmente ela já está condenada, porque ela foi pega em adultério. Essa é a lei de Moisés. Eles perguntam, e tu, Jesus, o que dizes? Aí Jesus não fala nada, Jesus se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. Esse é o texto. E eles continuam, interrogando Jesus a respeito do que ele acha que deve ser feito. Eles perguntam o que Jesus acha que deveria ser feito. Então Jesus se levanta e diz, aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que Jesus se abaixa e volta de novo a escrever na areia. E todos vão se retirando, um a um, dos mais velhos ao mais novos. Os mais novos, né? E o que se fala muito a respeito do texto é o que Jesus estava escrevendo na areia. A maior parte das pessoas vai dizer que Jesus estava escrevendo na areia os nossos pecados. É o pensamento, a interpretação da pessoa. O meu pensamento, a minha interpretação, ele é diferente. E eu quero compartilhar com os irmãos o que eu entendo que aconteceu e acredito que o Senhor revelou a mim no momento em que assisti esse estudo bíblico. Pode ser os nossos pecados? Eu acredito que não, porque Jesus não vai escrever o pecado do povo, porque Jesus não precisa anotar esse tipo de coisa. E se vai escrever pecado, para quê? Se ele quer salvar. E para que ele vai ter os nossos pecados guardados e escritos, se a Bíblia diz que quando somos perdoados, nos arrependemos dos nossos pecados, ele, o Senhor, não lembra mais. Então, ele não poderia estar escrevendo nossos pecados. Porque, no caso, ele estaria escrevendo os nossos pecados e ao mesmo tempo acusando. Fulano de tal é pecador nisso, fulano de tal é pecador nisso, fulano de tal é pecador nisso. Mas ele, como disse para a mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, eles foram embora. Ela disse, eu também, Jesus disse também não te acuso, eu não te condeno. Então, se Jesus não está condenando nem acusando ninguém, então não está escrevendo o pecado de ninguém. É a minha interpretação. E afinal de contas, o que ele está escrevendo? Olha que Jesus, ele escreve duas vezes. O texto vai falar que ele escreve uma vez, levanta-se, volta a escrever de novo. O que está sendo escrito ali são mandamentos. O primeiro, a Torá, o Pentateuco, o Antigo Testamento, a lei. Ele está escrevendo a lei. E os homens interrogam Cristo a respeito da lei. E Jesus fica ali abaixado escrevendo até que ele se levanta e vai promover um novo mandamento. Porque o correto era aquela mulher ser apedrejada. Está escrito lá na Torá, está escrito nos mandamentos, está escrito lá em Deuteronômio, livro da lei de Deus. E ele não vai só falar o que deve ser feito, como vai promover e vai fazer. Porque, na verdade, o texto diz que levaram somente a mulher, mas o homem também era condenado por esse crime. Então, pela lei, a mulher deveria morrer. Aí ele vai e anuncia o Novo Testamento, a nova aliança. Fala assim, só quem pode condenar é quem não tem pecado. Ele falou isso? É isso que ele quer dizer. Vocês todos são pecadores e querem executar uma pena de pecado com os seus próprios
sentimentos nos seus corações. Vocês se acham melhor do que ela, mas esquecem que também são pecadores. O que Jesus está querendo dizer? Quem rouba R$1, rouba 1.000.000. Ambos são ladrão. Tanto quem rouba pouco como quem rouba muito é ladrão. Ou então, tanto quem peca pouco, vamos dizer assim, quanto ao quem peca muito, também é pecador. Ou então, o pecador não pode condenar o pecador, porque todos estão debaixo da mesma maldição. E Jesus diz para eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se alguém estivesse ali sem pecado, podia atirar a primeira pedra. Mas não tem, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Então Jesus volta e começa a escrever agora o Novo Testamento. Importante dizer é que as tábuas da lei foi escrita em pedra. Quando Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa rocha ficarei a minha igreja, então a lei é escrita sobre o homem e é para o homem. E Jesus, quando volta, mas ele não escreve em pedra, assim, ele escreve na areia. E nós somos tirados da terra. Nós fomos feitos do pó da terra. A Bíblia diz: sois pó, e ao pó voltar. Então Jesus está escrevendo na areia, que representa toda a humanidade. Um novo testamento escrito sobre a humanidade. E é o testamento que nós temos em Cristo Jesus. Um novo testamento, um novo mandamento, que ame uns aos outros, porque ali não estava havendo amor, estava usando uma mulher pecadora para tentar a Cristo. Ela estava sendo uma ferramenta e não tinha nenhum sentimento de amor pelo ser humano, que é pecador, como eles também eram e como nós também somos. Mas o mandamento é que ameis uns aos outros. E quando eles escutam Cristo a dizer: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, o que acontece? Todos vão embora. Porque mesmo querendo serem justiceiros, promover justiça e tentar a Cristo, qualquer pessoa reconhece que é pecador. Quando ela é confrontada pelo Espírito Santo, ela reconhece que é pecador. Aí dali ela decide: se arrepende ou vai embora. Todos foram embora. Todos. Tanto os mais experientes quanto os menos experientes. Todos foram embora. Ninguém ficou para se arrepender. Ninguém ficou para pedir perdão pelos que eles fizeram. Foram todos embora. Mas a mulher pecadora ficou. E Jesus diz: mulher, cadê os teus acusadores? Os teus acusadores foram todos embora. Cadê aqueles que iriam te condenar? Foram todos embora. E diz Jesus, aquele que podia condenar, naquele momento, ele diz assim: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Por quê? Porque a condenação do pecado que está sobre todos nós, ela só pode ser quebrada por aquele que não teve pecado, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele tem autoridade para condenar, mas tem autoridade para libertar aqueles que estão debaixo do pecado. Porque somente o sangue de um justo, daquele que nunca pecou, daquele que foi o único que cumpriu a lei do Antigo Testamento, que foi escrita na pedra. Agora esse que está escrevendo o Novo Testamento na areia, está dizendo que não condena. Ou seja, enquanto você tiver vida, você não é condenado. Você não é condenado, mas você está debaixo de condenação. A sua condenação só vem após a sua morte, a nossa morte, ou até o momento em que Cristo voltar. Por quê? Até lá então seremos pecadores, seremos injustos, seremos inimigos, mas temos tempo, e esse tempo é até o dia da nossa morte, em que podemos reconhecer
que é fácil reconhecer que é pecador. O difícil é se arrepender e deixar o pecado. Mas Jesus está aí. Quem quiser se arrepender e deixar o pecado, é só olhar para Cristo. É só ir em direção a Cristo. Porque em Cristo, nenhuma condenação há. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O difícil, como eu falei, é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.